Então, queridos, esse é um momento especial em que nós temos que prestar atenção. Porque uma palavra que você recebe no culto tem o poder de transformar toda a tua vida. Amém? Já fui muito transformada. Em várias vezes que eu me recordo a respeito quando eu estava no culto e de repente eu ouvi uma palavra, mas que foi uma chave que girou na minha vida, que transformou toda a minha forma de pensar e toda a minha forma de agir. Né? Então a palavra de Deus é poderosa e o Senhor Jesus vai falar ao teu coração nessa noite. Amém? Fecha os teus olhos agora que nós vamos orar. Senhor Jesus, nessa hora eu quero consagrar, Senhor, as nossas vidas a Ti. Senhor, eu sei que eu não sou nada perante a Tua face, eu sou homem, Senhor, um homem diante de Ti, uma mulher, Senhor. Um homem, meu Deus, Senhor, que, meu Deus, é como um vaso, é como um barro, Senhor, é como o pó da terra, Senhor. Mas o Senhor é Deus, é poderoso. Senhor, eu te peço nessa hora, toma a vida dos nossos irmãos que estão aqui. Deus, eu te peço, repreende todo atrapalho, toda distração, todo sono, Senhor, que vem no momento da palavra, Senhor. Eu repreendo nessa hora, espírito das trevas, bate em retirada da nossa igreja, bate em retirada da nossa mente. Nós vamos receber tudo o que o Senhor tem para a nossa vida. Nós vamos receber tudo que o Senhor vai ministrar no nosso coração. Espírito Santo, Tu és aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nessa hora eu te peço, Espírito Santo, vem e sopra sobre esse lugar, Senhor. Liberta, cura, Senhor. Meu Deus, nos refaz de novo, Senhor, e nos ensina, Senhor, os Teus princípios e a Tua palavra, Senhor Jesus. Assim eu te peço, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia, querido. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Abra sua Bíblia nesse momento em Mateus 19, versículo 16. Amém? Mateus 19, versículo 16 ao 22. Todos estão com a sua Bíblia aí. Amém? Ou no celular, né? Vamos acompanhar aquilo que Deus quer falar nessa noite com cada um de nós. Amém? Amém, igreja? Todos estão aí? Ah, eu pensei que eu estava sozinha aqui. Diz assim: o jovem rico. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Amém? Repita comigo. Se você quer entrar na vida, diga: obedeça aos mandamentos. Versículo 18. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Versículo 21. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se. O que é, igreja? Pode falar mais alto. Afastou-se o quê? Triste, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Dê um aplauso ao Senhor nessa noite. Mais forte. Essa é uma passagem muito conhecida. Quantos já ouviram aqui falar a respeito do jovem rico? Então, é uma passagem que a gente já ouviu milhares e milhares e milhares de vezes, mas Deus sempre tem algo especial para falar ao nosso coração. Amém? Não é assim quando você vai lá, abre a Bíblia, eu já li esse versículo, aí depois você abre de novo e você, mas eu não tinha visto isso. Olha que interessante, não é verdade? Porque o Espírito Santo é aquele que nos revela a palavra.
Não basta somente nós, assim, conhecermos as Escrituras. Mas eu conheço, né? De um lado para o outro eu conheço. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia, que conhecem, que são super estudiosos, né? Que conhecem ali as Escrituras, né? Vão pesquisar as histórias, mas não tem a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nos revela a palavra, amém? Ele nos revela a palavra. Então, não adianta a gente ir lá buscar da nossa forma natural, da nossa forma humana, se nós não temos o Espírito Santo, porque é Ele que nos revela o que as Escrituras estão querendo dizer. Amém, queridos? Então, o jovem rico é uma passagem, como eu disse, muito conhecida. Um jovem que estava ali, próximo de Jesus, né, e veio, naquele momento, se aproximando do mestre e perguntando algumas coisas, como ele faria para entrar no reino dos céus. O evangelho da cruz... Perdão, eu não dei o título para você, né? Não passei, eu esqueci. Mas o tema da palavra é: o verdadeiro evangelho é o evangelho da cruz. Eu quero que vocês repitam comigo como um coral bem forte. Vamos lá? O verdadeiro evangelho... Bora lá. É o evangelho da cruz. Amém, queridos? O verdadeiro evangelho é o evangelho da cruz. E nós vamos entender o porquê desse tema. O porquê que nós vamos falar a respeito dessa mensagem nessa noite. O evangelho da cruz é o evangelho de renúncia. Diga renúncia. E é esse o evangelho que Jesus apresentou ao jovem rico. O evangelho que muitos têm vivido hoje não é o evangelho da cruz, mas é um que se adapte aos seus comportamentos e às suas rotinas, ou seja, o evangelho basicão. Hoje, infelizmente, nós temos vivido tempos em que as pessoas querem viver o evangelho básico. Não querem viver o evangelho, como eu posso dizer, se eu falei básico, né? Eu posso usar a palavra intensivo. Não tem aquele curso básico que você faz no cursinho para você passar lá no concurso? Agora vai ter um intensivão, né? E todo mundo, bora lá, que a gente vai, né? Agora receber todas as respostas para que eu possa passar nesse concurso, né? Então, tem o evangelho básico e tem o evangelho intensivo. Amém? Só que muitas vezes hoje, né, é a realidade, por exemplo, da nossa nação. Nós temos visto que muitas pessoas querem viver o evangelho básico. E Deus não quer que nós venhamos viver esse evangelho básico, porque Deus ele tem muito mais para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então, queridos, Jesus estava apresentando ali um evangelho ou um caminho que era totalmente diferente daquilo que aquele jovem rico aprendeu desde a sua infância até a sua adolescência. Amém? Quantos estão entendendo? Então, ele chegou ali diante de Jesus e falou: olha, Jesus, como é que eu faço para entrar na vida eterna? E Jesus foi falando, todos os mandamentos que dizem aqui: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, enfim. E ele diz: olha, tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? E Jesus falou: já que você quer entrar no reino dos céus, já que você quer ser perfeito, quer chegar à estatura, né, ideal, como eu estou falando, então pega as suas coisas e vende e dá aos pobres. Na hora, o que a palavra de Deus diz? Que ele pegou e se entristeceu, ficou triste, não é? Porque foi muito duro para ele lidar com Jesus, porque ele achava que ele estava legal. Conheceu o evangelho desde a sua infância, conheceu o evangelho, né, desde pequenininho, vivendo nos princípios ali, talvez recebesse muitos elogios. Olha que jovem, né, inteligente. Olha que jovem, nossa, que admirável esse jovem, né, tão novo assim, fazendo tudo certinho. Oh, meu filho é um jovem especial, né? Talvez ele recebesse bastante elogio, então ele estava acostumado. Só que naquele momento que ele se deparou com Jesus, Jesus mostrou o verdadeiro evangelho. Sabe qual é o verdadeiro evangelho? O evangelho da cruz. Não é o evangelho que nós queremos viver nas igrejas hoje. Amém, queridos? É o evangelho da cruz. E talvez você esteja na presença do Senhor há tempo, há anos, mas você nunca conheceu o evangelho da cruz. Deus, nessa noite, quer apresentar para você o verdadeiro evangelho, o evangelho de transformação, o evangelho de poder. Amém?
E o que acontece, como eu disse? Nós queremos viver aquele evangelho que se adapte aos nossos comportamentos. Você está entendendo? Eu quero servir a Deus, mas deixar de namorar com esse fulano, ele é ímpio, não tem Deus, mas isso daí eu não quero, não. Não, mas eu quero estar na igreja, eu quero estar na célula. Mas abrir mão, renunciar desse sentimento aí, desse relacionamento? Ah, não. Né? Ai, jura que eu tenho que ir para a célula, jura que eu tenho que ir para a oração hoje. Mas hoje é segunda-feira. Segunda-feira, geralmente, eu fico com a minha família. Esse evangelho é o evangelho basicão. E através desse evangelho, nós não vamos entrar no céu. Amém? Nós não vamos entrar no céu. Nós queremos um evangelho que se adapte ao nosso jeito, à nossa forma de ser. É isso que, infelizmente, muitas pessoas querem viver, o evangelho da sua forma. Eu vou para a igreja, eu faço tudo, mas quando chega nesse ponto aqui do calo que a gente pisa, não, isso aqui não, estou fora. Esse evangelho não. Né? Mas esse é o evangelho verdadeiro. É melhor ouvir uma palavra verdadeira que vai te conduzir para o céu do que uma bajulação para que você caminhe a sua vida toda enganado, achando que você está servindo a Deus e você não está, e acabar perdendo a sua salvação. Amém? Aqui estava se tratando de salvação. Então, o evangelho é o evangelho de renúncia. É o evangelho da cruz. Digo, o evangelho da cruz. Não tem como você estar na presença do Senhor fazendo as mesmas coisas que você fazia. Amém? Não tem como você servir a Deus e as práticas e os hábitos que você tinha no mundo continuar no mesmo erro. Isso não existe, isso é um evangelho falso. E nós devemos ter muito cuidado, porque o evangelho verdadeiro, o evangelho da cruz, é o evangelho que transforma as nossas vidas. Amém? A transformação não existe. Evangelho em que a pessoa, de repente, ali mora dentro daquela casa, mora dentro ali com a família, com o marido, com a mulher, e alguém de fora não olhe para ela e não veja uma transformação. Isso não é o evangelho genuíno. O evangelho genuíno é aquele que causa impacto. Sabe aquele que faz o teu queixo cair? Que você olha lá para aquele drogado da rua, aquele louco da rua, aquela prostituta da rua que vivia se prostituindo, né? E você olha e vê nela que ela foi transformada, que ela não é mais a mesma pessoa. É esse evangelho que a palavra de Deus está falando, e é esse evangelho ali que Jesus veio apresentar para o jovem rico. Porque ele achava que ele vivia, olha, o evangelho verdadeiro. E Jesus veio falar para ele, olha, você está enganado. Eu sei que você fazia, honrava todos os mandamentos de Deus, cumpre todas as coisas, mas eu quero dizer para você que o evangelho verdadeiro é aquele que te faz renunciar. O evangelho, ele traz dor. Num sentimento errado, numa atitude que você faz errada, lá de repente no seu computador, na sua televisão, assistindo coisas que não devem, a pornografia, a prostituição, a fofoca, a mentira, o engano, o trapacear as pessoas, isso não pode fazer parte da nossa vida. Né? Então o evangelho, ele gera dor na gente. Amém? O evangelho da cruz é aquele que nos faz renunciar às nossas vontades. Porque muitas vezes nós queremos servir a Deus, mas quando chega na hora de renunciar, algumas práticas que nós temos, o que a gente fala? Não. Isso aqui não quero ir para a igreja, eu quero estar ali na cela, mas tranquilo, isso aqui, essa parte eu não tiro. Não tem quem faça me tirar. E se me falar, se me disser o que fazer, eu vou ficar com raiva, não vou mais para a igreja, não quero saber. Não é verdade? Infelizmente, queridos, as igrejas hoje, tem muitas igrejas, não estou julgando, porque eu não gosto de julgar igrejas, mas infelizmente, tem muitas igrejas, né, que não estão muito preocupadas com a situação espiritual das pessoas. Elas estão interessadas em encher, né? Claro que não são todas, né, porque eu sei que existem muitos lugares sérios que estão ali, né, buscando a Deus, focados ali no trabalho da obra, no trabalho, na vida das pessoas, né? Mas, infelizmente, isso acontece. Estou falando porque a gente sabe a realidade. Amém? Então, aqui diz assim, né, que aquele jovem se aproximou. E Jesus falou a respeito do verdadeiro evangelho para ele. Sabe por quê? Porque é mais fácil fazer o que eu quero, né, do que renunciar. É mais fácil, não, hoje eu não quero saber, eu não vou orar. Eu só sirvo a Deus. Olha, eu não estou indo para oração, mas eu não estou pecando. Esse é o evangelho que a gente pode dizer, o evangelho basicão. Não, hoje eu não vou para a cela, mas isso não é pecado, eu não estou pecando, eu não estou me prostituindo, não estou fazendo nada.
Mas você não gosta de renunciar do seu tempo para servir a Deus. Você não gosta de renunciar do seu conforto para servir a Deus. E um evangelho dessa forma é um evangelho muito fácil. Olha, legal esse evangelho. Muito fácil. A hora que eu quero fazer alguma coisa, eu faço. A hora também, quando eu não quero, eu não vou, não faço. Glória a Deus, vou orar aqui na minha casa e tudo tranquilo. Não é esse evangelho que Jesus está querendo dizer. Jesus quis abrir ali o entendimento daquele jovem, mas ele quis ouvir, ele quis o evangelho verdadeiro? Quis ou não, gente? Por quê? Por que ele não quis? Porque exigia algo que ele amava muito. E hoje as pessoas querem servir ao Senhor. Nós queremos servir ao Senhor sem abrir mão das coisas. Não existe esse evangelho. Tem que abrir mão. Tem que abrir mão das coisas que nos afastam da presença do Senhor. Não tem como continuar nas mesmas práticas, né, vivendo aquele evangelho básico. Vira para o seu irmão e diga assim, meu irmão, olha, diga, Jesus, ele veio à terra, ele foi para mudar a tua vida. Diz assim, não foi para deixar mais ou menos. Não, hoje eu estou sofrendo, amanhã eu oro, melhor. Olha, querido, o evangelho é poder de Deus. O evangelho, ele transforma a casa, transforma o marido, transforma a pessoa, transforma quem for. Pode ser a pior pessoa do mundo. Se essa pessoa abrir o coração, Deus transforma. Deus faz milagre. Deus faz ali as maravilhas que nós sempre podemos observar, podemos ver na Bíblia. Deus é um evangelho de poder. A palavra de Deus é um evangelho de poder. Amém? Aleluia. A cruz é renúncia. Renúncia mata o nosso eu. Você já renunciou a alguma coisa que você gosta muito, de verdade? Ah, pastor, eu gosto, né? Eu gosto muito de comer um chocolate, mas eu já renunciei. É muito forte isso para mim, né? Eu vou abrir mão disso, né? Você sabe, né? Uma renúncia muito grande. Não, irmão, não estou falando disso. Eu estou falando de algo que te cause dor. Amém? Algo que você diga assim, meu Deus do céu, isso é muito forte para mim. Senhor, eu vou abrir mão disso. Não. Pois é essa renúncia que eu estou falando para você. É a hora quando o teu discipulador e teu líder fala assim, olha, isso aqui você tem que abrir mão. Não, isso aí não. É esse momento que Deus nos prova. Sabia? É esse momento que Deus está testando ali, se a gente realmente ama Ele, se a gente quer realmente ter um relacionamento sério com Ele, ou se a gente quer ficar só naquele relacionamento de ficar. Como é no mundo, ficar com um, ficar com outro, ficar com um da rua tal, com um da rua tal. Deus não quer esse tipo de pessoas que vivam, aliás, dessa forma com Ele. Você tem que levar o Senhor a sério. Amém? Nós temos que levar esse evangelho a sério. Nós precisamos frutificar, precisamos dar os frutos que o Senhor deseja com que nós venhamos dar, porque o evangelho ele faz com que a gente possa florescer, que a gente possa crescer no Senhor. Amém? O esforço é necessário. Amém? Aleluia. É necessário nós nos esforçarmos, porque o verdadeiro evangelho é o evangelho da cruz. O que a Bíblia fala em Mateus 11:12 diz assim, desde os dias de João Batista, o reino de Deus é conquistado por esforço. E aqueles que se esforçam, se apoderam dele. Não tem como você querer viver um evangelho onde você não precisa se esforçar. Ah, não, isso aqui, tudo tranquilo. Ah, isso aqui, não tem problema não. Se você não está se esforçando, se alguma coisa não está mexendo dentro de você, na sua carne, aí nas suas vontades, é porque não está havendo esforço da minha parte e da sua parte. O evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, é aquele evangelho que causa dor, que tem peso quando você renuncia a alguma coisa para agradar ao Senhor. Amém? É esse evangelho. Não tem como eu viver um evangelho genuíno e continuar com as mesmas práticas. Isso não existe. Se a tua vida está muito facinha é porque tem alguma coisa errada. Porque servir a Deus, temos os momentos bons, amém, de desfrute, em que a gente se sente pleno, porque não há nenhuma acusação nas nossas vidas, nós estamos livres ali para celebrar o Senhor, mas o evangelho verdadeiro, ele gera dores. Porque Jesus foi um exemplo, né, que abriu mão ali da sua vida para morrer por mim e por você. Amém? Esse é o evangelho genuíno. Vamos ler aqui Mateus 7, versículo 13 ao 14. 7. Mateus 7. 13 ao 14. Diz assim: entrem pela porta estreita,
Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram, amém? E outras versões diz, né, os que entram por ela. Então, o evangelho verdadeiro é o evangelho em que é difícil de passar. Você está entendendo? Não é esse evangelho que a gente acha super fácil. Ah, legal. O evangelho verdadeiro é aquele que você tem dificuldade. Diga comigo, dificuldade. Porque abrir mão dos nossos prazeres, do pecado, das coisas erradas que a gente faz e que ninguém vê, mas que Deus vê, é difícil. Então, não ache que vai ser fácil passar no reino ai, meu Deus, então eu nem quero, mas, ai, Senhor, que é tão difícil. Isso é para quem quer ser salvo, amém? Quem não quer ser salvo vai olhar para a porta estreita e vai falar, vou nada, estou fora. Mas quem quer entrar no reino dos céus, quem realmente entendeu o evangelho vai falar, é difícil, mas eu vou. É difícil, mas eu vou abrir mão. É difícil, mas eu vou servir a Jesus. É difícil, mas eu renuncio porque eu amo Cristo e eu quero viver o poder da palavra na minha vida. Não existe evangelho fácil. Vire para o seu irmão e diga assim, meu irmão, a porta é estreita. Diga pequena. E é difícil passar. É difícil. O evangelho não é para todo mundo. Infelizmente, não estou querendo aqui desanimar você. Mas eu estou apenas sendo real. O evangelho é para poucos. E é para aqueles que entenderam quem Jesus é para elas. Porque é maravilhoso quando Jesus entra na nossa casa e tira a gente daquela, vida de miséria. Daquela casa destruída, daquele casamento destruído, das drogas, da prostituição, dos roubos, dos vícios. E você só sabe como é tão precioso o evangelho, quem foi transformado por ele. Enquanto nós não somos transformados, o evangelho se torna... vou ali na igreja, basicão. Mas quem foi transformado e sabe de onde Deus tirou, o evangelho é tudo. Tudo. Para mim, o evangelho é tudo. Deus transformou a minha casa, transformou meus pais, transformou meu esposo, transformou a minha vida. E assim como Ele fez, Ele pode fazer na sua. Amém? Mas é necessário entender que o evangelho da cruz é um evangelho de renúncia. A renúncia dói. Renúncia não é algo fácil, não é algo para qualquer pessoa. É algo para aquele que decidiu servir a Cristo e é algo para aquele que entendeu quem Cristo é na vida dele. Amém? Aleluia, glória a Deus. Viver o verdadeiro evangelho não é fácil. É fácil, igreja, viver? É fácil. Quando nós fazemos o que nós queremos, se torna mais difícil ainda. Quando a gente ainda não se submeteu à vontade do Espírito, nossa, se torna algo absurdo. Mas quando você vai entendendo e você vai se esforçando, como fala ali na palavra, né, a respeito do esforço, de conquistar o reino dos céus por esforço, aí você vai entendendo, você vai buscando, e você pensa às vezes que você não consegue, mas você ora, você lê a Bíblia, você busca, você procura ali estar com aquelas pessoas que estão no mesmo direcionamento que você, no mesmo caminho que você. Aí você diz assim, é difícil, mas eu consigo. E aí você vai passando etapas. Quando você olha para a sua vida, aquilo que te perturbava tanto e que você achava tão difícil, você já não vê mais assim. E você até se surpreende. Olha, eu tinha uma dificuldade tão grande em fazer isso. E agora parece que isso se tornou algo tão fácil. Eu nem sou mais tentado por isso. Isso nem me tenta mais. Por quê? Porque você conseguiu vencer, você renunciou e você buscou ferramentas, que é a palavra, que é a oração, né? e etc. Para quê? Para que você estivesse na presença do Senhor, para que você vencesse as tentações da tua vida, os gigantes que você acha que é grande, né? Da tua vida. Amém, queridos? Então, o evangelho realmente não é fácil. Mas é possível quando nós, a cada dia, nos aproximamos do trono da graça. Porque Ele nos dá graça para vencer. Amém? Então, o evangelho verdadeiro, ele tem que ter mudança. Diga mudança. Mudança de cultura. Como eu disse, tem pessoas que, infelizmente, querem viver o evangelho de uma forma muito fácil. Ah, mas a minha cultura me ensina isso. Não, irmão, mas tem que fazer assim. Não, mas na minha casa é desse jeito. Minha mãe me ensinou assim, desde cedo. Desde pequenininho eu aprendi a viver desse jeito. Não, na segunda-feira não. A gente é tradição na minha casa. A gente fica lá, toma um café e fica em casa.
Não, mas vai ter isso. Não, também não vou, porque isso na minha família é dessa forma. No Evangelho não existe cultura. A cultura é do reino. A cultura só tem uma cultura, a cultura do céu. A cultura da nossa família tem que ficar para trás. Amém? Os nossos costumes. Não, mas eu tenho um costume de sempre fazer todos os dias isso. O costume que nós temos que ter hoje, né, é o costume do céu. Amém? É da palavra, é do ensino, amém? É do amor, é do buscar o Senhor. Não é os costumes que a nossa família nos deu. Porque a partir do momento em que você conhece o Evangelho, você tem que ser transformado, amém? Então tem gente que quer viver o Evangelho com os costumes, com as práticas da família, que aprendeu com o pai, que aprendeu com a mãe. Não estou falando para você desobedecer o seu pai. Mas tem coisas que nós aprendemos, jeitos, formas, características que nós não podemos herdar dos nossos pais. Amém? Porque não são costumes bíblicos. E não é aquilo que o Senhor ensina para nós. Honre seu pai, honre sua mãe. Né? Mas existem coisas que nós temos que ter sabedoria, porque o evangelho verdadeiro é um evangelho de transformação. Amém, queridos? Glória a Deus. Como eu falei, né? Às vezes você veio de uma tradição. Eu não estou aqui julgando quem veio, mas nós sabemos como funciona. Quantos já foram católicos aqui? Levanta aí a mão, né? Então, existem alguns costumes, por exemplo, que a gente traz quando nós nos convertemos, que era das nossas práticas antigas, porque era assim da forma que nós acreditávamos, amém? Era a forma que nós aprendemos com nossos pais, com nossos antepassados. Só que muitas vezes nós nos convertemos e a gente passa a frequentar a igreja e ali ouvir o evangelho, a palavra, mas a gente continua querendo permanecer com os costumes católicos lá de trás. Ah, mas eu venho do espiritismo. Pois é, muitas pessoas vêm para a igreja, conhecem a palavra, mas querem permanecer com os seus costumes, com as suas práticas lá que elas viviam. E nós não podemos trazer para cá, amém, queridos? É isso que eu disse, não podemos querer adaptar o evangelho ao nosso jeito. Eu sou assim, desse jeito. Tem gente que diz assim. Né? Não, eu sou desse jeito. Tá, dá licença, se não for assim, não quero. Fico chateada e pronto. O evangelho não existe. A pessoa que quer ser moldada por Deus, ela permite que o Senhor trabalhe nela. Amém? O vaso, ele é trabalhado por quem, queridos? Pelo oleiro. Aí o oleiro quer trabalhar no vaso, o vaso começa a dar piti, né? Aí lá vem o vaso, vem meter a mão aqui, ele faz assim, esquiva para lá, né? Aí o vaso aí vem aqui, esquiva para lá. Nós temos que deixar ser trabalhados pela presença do Senhor. Amém? Não dá para ficar com os costumes de pai, de mãe, de família, lá do catolicismo, ou lá do espiritismo, ou lá muitas vezes da umbanda, da macumbaria. Não tem como. Tem que haver transformação. Não é o evangelho que tem que se adaptar ao nosso jeito, à nossa forma de ser, de pensar ou de falar. Somos nós que temos que nos adaptar. Amém? À presença de Deus. Ser moldados, ser fáceis de lidar. Amém? Nos deixar ser trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. Quantos estão entendendo? É necessário. Se nós quisermos realmente entrar no céu, nós precisamos entender que nós precisamos nos esforçar para viver o evangelho que Cristo tem nos ensinado. Amém? Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 10, 37. Vamos ler Mateus 10, 37 ao 39. Mateus 10, 37 ao 39. Amém? Diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida... Deixa eu continuar aqui. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, não tem como. É necessário que nós venhamos obedecer a palavra de Deus. Deus não está falando para você ser rebelde. Mas existem coisas que nós não podemos seguir os nossos antepassados. Porque nós sabemos que muitos de nós viemos de lares destruídos.
Por quê? Por causa das atitudes e, às vezes, da falta de sabedoria dos nossos pais, que viveram assim também. Então, a partir do momento que eu conheço o Evangelho, eu sei da verdade, então eu tenho que buscar viver aquela verdade que o Espírito Santo, que Deus está nos ensinando, amém? Que o Espírito Santo está me ensinando. Eu não posso querer viver com o mesmo jeito da minha mãe, do meu pai, como eu disse. Você não pode deixar de servir a Deus por pessoas, por amigos, por amizades, por namorado, amém? Por mais companhias. Você não pode se adaptar àquilo que as pessoas fazem, porque você é uma pessoa nova, é uma nova criatura, amém? É uma nova criatura, a gente precisa entender que aquilo que é para o fulano não é para mim. Que aquela pessoa, se aquela pessoa pratica algo, eu não vou praticar porque ela pratica. Eu não sou mais a velha criatura. Aquilo não serve mais para mim. Tem que ser descartado da minha história. Amém? Descarta, irmão. Ah, mas eu tenho medo que a pessoa vai ficar chateada comigo. Querido, que fique, mas que você coloque em primeiro lugar Deus na sua vida. Amém? Porque se a gente for ficar preocupado, quem vai gostar e quem não vai gostar, a gente está frito, a gente não faz, nem serve a Deus. Né? Então, a gente não pode estar se baseando nas pessoas. É por isso que Deus também deixou aqui, né? Quem ama seu pai ou sua mãe é mais do que a mim, não é digno de mim. Então, nós não podemos viver aquele evangelho em que nós abrimos. Se for, é para Deus? Não, mas você vai fazer isso aqui. Tá bom, não vou fazer não, porque eu vou ter outro compromisso, ter outra coisa. Espera aí, você serve a quem? Quem é que te salvou? Quem é que quer transformar a tua vida? Quem é que deu a vida por você? Foi o Senhor Jesus. Amém? Então, nós devemos fazer de tudo para servi-lo. É claro que ninguém é perfeito, é claro. Mas, olha que a palavra falou a respeito do esforço. Eu sou imperfeita, mas, Senhor, eu quero. Eu tenho dificuldade, mas eu quero te servir. E eu vou me esforçar, nem que tenha que eu me esmerar, nem que eu tenha que renunciar a tantas coisas por amor a ti, mas eu vou servir ao Senhor. Independente de qualquer coisa, de qualquer pessoa, eu vou fazer a tua vontade. Amém? Aleluia, glória a Deus. Devo obedecer a Deus mesmo contra a vontade de pai, de mãe ou de pessoas importantes. Eu devo obedecer ao Senhor. Porque vai ter momentos em que Deus ele vai nos provar e vai provar a sua fé. E de repente, se seu pai mandar você mentir. Mas foi meu pai que mandou eu mentir, meu Deus do céu, e agora? Eu vou apanhar. Apanha, irmão. Apanha. Sabe por quê? Porque os profetas, os homens de Deus, os apóstolos foram mortos, decapitados. Por que tu não pode levar uma sandalhada? Por que tu não pode ficar, pelo menos, de castigo? Porque, como eu sempre falo, a gente quer viver o evangelho fácil. Chegou a hora de eu passar por alguma dificuldade, eu vou apanhar, estou fora. É verdade mesmo que meu pai disse. Aí você nega Jesus para obedecer ao seu pai e à sua mãe, para, de repente, mentir, né? Porque você não quer levar uma surrinha. Não é verdade? É isso que acontece. Não, mas esse emprego aqui é de Deus, mas eu tenho que mentir. Meu patrão manda eu mentir. Você vai mentir, querido? O que vale mais para você? A sua salvação ou é o seu trabalho que logo vai passar e talvez aquele chefe até dê a sua demissão? E você perca a bênção do Senhor. É um evangelho difícil. Vire para o seu irmão, evangelho difícil. Não é fácil, não é fácil. Evangelho fácil aí, né? Tem demais, mas o verdadeiro é o evangelho da cruz, amém? É o evangelho da cruz e nós precisamos aprender isso. Precisamos tomar posse disso e viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus quer transformar a nossa casa. Só é transformado quando eu removo do lugar aquelas maldições que muitas vezes nós carregamos através de várias atitudes, só consigo remover quando o verdadeiro evangelho entra em ação na minha vida. Aí eu vejo transformação. Sabe por que muitas pessoas não veem a sua vida transformada? Sabe por que as pessoas entram e saem do mesmo jeito, não tem mudança de vida? É o mesmo jeito, é o mesmo humor, é a mesma característica, são as mesmas atitudes. Sabe por quê? Porque não estão vivendo o evangelho. O evangelho nos traz alegria, nos traz motivação. Amém? Não deixa ninguém, estou morrendo, sabe? Você está passando por guerra, saiba que é normal a gente passar por luta. A gente acha que o evangelho tem que ser só lá em cima. Oh, glória a Deus, estou bênção. Aleluia. Quando chega um momento de tristeza, né, que a gente passa, de dificuldade que todo mundo passa. Ai, Senhor, não, Senhor. Eu repreendo isso, Pai. Em nome de Jesus. Não. Tudo bem, irmão. Mas a gente tem que entender que nós somos seres humanos. Até Jesus ficou triste.
Até Jesus chorou, porque às vezes a gente não quer chorar, só quer ficar feliz, né? Que evangelho é esse que só é felicidade, tudo light, tudo legal, né? Tudo maravilhoso, mas no momento da guerra a gente não quer. O evangelho da cruz é o evangelho genuíno, amém? E se Jesus passou por tantas coisas, por que a gente não pode aceitar? Jesus foi perseguido, não é verdade? Jesus foi perseguido, foi humilhado, foi caluniado. Ah, alguém falou mal de mim. Ah, não quero mais servir a Deus, sabe? Acabou para mim, acabou tudo. Olha, tchau igreja, tchau pastor, tá? Beijinho, tchau, tô saindo. Porque não pode ouvir uma fofoquinha sua. Querido, deixa eu te falar, o que mais vão fazer na vida é falar mal de ti. Fala tanto mal de mim, e eu com isso. Né? O importante é que você esteja fiel ao Senhor. E só, o resto não importa. O que importa é você servir ao Senhor. Não interessa se você está passando por alguma tribulação, alguma coisa, é normal. Aqui nós vamos ter mesmo guerras, tribulações, mas nós podemos vencer no Senhor. Amém? Então é normal você sentir tristeza, é normal às vezes você não estar muito alegre, muito feliz. Claro que também não é normal você só ver, irmão, como é que você está, irmão? Ruim. Aí vem parceiro, como é que você está, irmão? Triste. Aí vai para o culto, como é que você está, irmão? Desistido. Ah, irmão, misericórdia, vai orar, né? Que tem uns irmãos que só vivem assim. Ah, isso daí já é problema, já é porque a pessoa deve estar muito longe ali da presença do Senhor. Então, querido, é maravilhoso quando nós buscamos ao Senhor. Aleluia, amém? Vamos ler aqui o versículo Mateus 7, 21. Abra lá, Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Acharam? Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de quem, gente? A vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém? Glória a Deus. A vontade de Deus tem que estar acima de todas as coisas. Amém? Então a Bíblia nos ensina que a obedecer, a fazer a vontade do Senhor. Então não adianta dizer: ah, mas eu conheço a palavra, né? Mas eu conheço o evangelho, mas eu faço a vontade de Deus. Muitas pessoas vão chegar diante de Deus: Senhor, mas eu ia para a igreja, mas eu ia isso, mas eu fazia aquilo, operava até milagres. E muitos não vão entrar no céu. Imagine a gente que de repente, né? Que se acha muita coisa, que nem faz muita coisa para Deus, aí já acha que está fazendo tudo, né? Aqui não vai entrar mesmo, não vai nem passar perto da porta isso daí, né? Imagine entrar na porta do céu. Então, querido, nós precisamos aprender o quê? A obedecer à vontade do Senhor. Se você faz a vontade de Deus, você é um servo de Deus e você está vivendo o evangelho da cruz. Amém? O evangelho da cruz é quando eu renuncio às minhas vontades por amor ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Eu já li, né? Acabei de ler. Abra sua Bíblia em Mateus 16, 21 ao 24, aliás. Mateus 16, 21 ao 24. Diz assim. 16, 21 ao 24. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Vamos ler o versículo 22 atentamente, diz assim: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, diga repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Pedro ainda não tinha entendido o evangelho da cruz. A cruz é renúncia. Jesus estava disposto a dar a sua vida e a carregar a sua cruz para nos salvar. Amém? Esse Pedro que nós estamos vendo é um Pedro que não se converteu ainda.
Tanto é que ele chamou a Cristo e falou assim: Jesus, para que isso? Não é necessário o Senhor sofrer desse jeito. Não, morrer pelas pessoas. Não, Jesus, pare com isso. Sabe por quê? Porque a mentalidade de Pedro era uma mentalidade carnal e humana, não era a mentalidade de Cristo. Muitas vezes nós estamos ali na presença de Jesus, mas a nossa mentalidade é uma mentalidade carnal. E Pedro não tinha de forma nenhuma entendido o evangelho. Porque o evangelho para ele era um evangelho muito light. E quando Jesus olhou para ele, repreendeu e disse: para trás de mim, Satanás. Tu não pensa nas coisas do céu, tu só pensa nas coisas dos homens. Eu vou ter que morrer, eu vou ter que pagar um preço, eu vou ter que renunciar à minha vontade para salvar a humanidade. Eu vou obedecer à vontade do meu Deus e eu vou morrer naquela cruz e vou salvar muitos. Nós estamos salvos porque Jesus deu a sua vida. Você está aqui porque Jesus renunciou à sua vontade. Porque querer morrer, ele não queria morrer, mas ele queria salvar você. Mesmo sabendo que ele teria que sofrer, mesmo sabendo que ele teria que ser crucificado, mesmo sabendo que ele teria que ser humilhado, mas ele decidiu pagar um preço. Mesmo nós não merecemos, mesmo nós não somos sendo dignos, da presença dele, ele decidiu morrer por mim e por você. Mesmo sabendo que muitas vezes na sua vida você vai negar o seu nome como Pedro negou. Ele decidiu morrer por você. Então o evangelho que nós precisamos viver é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho fácil. Não queira viver o evangelho fácil, porque esse evangelho fácil não existe. O evangelho que nós devemos viver é o evangelho da cruz. Amém, queridos? Você está entendendo mesmo o que eu estou lhe dizendo? Eu sei que para você não é confortável você ouvir isso. Mas nós devemos abrir os nossos ouvidos, sabe para quê? Para ouvir o que o Espírito Santo fala com a gente, para que nós venhamos ser salvos e ter a nossa vida transformada. Servir a Deus não é fácil, nem para mim. Você sabia disso? Não é fácil. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. A gente sabe que a obra de Deus não é algo fácil. Não é, para qualquer um. Tem muitas pessoas que, eu vou abrir mão disso, eu vou desistir. Imagine se você dirigisse uma igreja, né, querido? Você já quer desistir por uma célula? Você já quer desistir por uma vida que você não trouxe? Imagine se fosse para você estar aqui. Porque você acha que é fácil estar aqui? Não é. Mas eu não estou reclamando, não, entendeu? Daquilo que eu estou fazendo. Eu sei muito bem para quem eu estou fazendo. Eu sei muito bem, não estou fazendo para homens. Estou fazendo para Deus. E você tem que aprender uma coisa, a fazer para Deus, a viver para Deus, não é para as pessoas. Você não tem que agradar pessoas. Eu não estou preocupada. Antes eu vivia muito, estou preocupada se eu falar isso, a pessoa vai achar isso. Eu não estou mais preocupada. Eu estou preocupada em falar a verdade. Eu estou preocupada em falar aquilo que vem do Senhor. Se vier do Senhor, amém, glória a Deus, eu falo. Se não vier, também eu me calo. Mas nós precisamos aprender a viver o evangelho genuíno, porque esse evangelho está muito fácil. E a gente não pode se enganar, querido. A gente tem que entrar no céu. E para entrar no céu, a porta é estreita. Amém? Só que às vezes nós queremos entrar pela larga. Nós temos guerras, como todo mundo tem, guerra de, muitas vezes, tribulações, guerras, de dúvidas que o inimigo vem colocar na nossa mente para que nós venhamos desistir. Assim como Pedro falou para Jesus: para que tu vai morrer? Não precisa, Jesus. Para que só vai morrer? Sabe por quê? Porque as pessoas querem viver somente a parte boa do evangelho. Mas as guerras, as tribulações e as dores, elas não querem viver. Eu quero viver só a parte linda, bela e bonita do evangelho. E a parte da dor, você não quer? A parte da cruz, você não quer carregar a sua cruz para que você tenha vida? Não é isso que a palavra de Deus diz? Abrir mão da nossa vida para que nós venhamos ter ali o céu, ter ali o reino dos céus, ter a nossa salvação. Só que muitas pessoas querem fazer o contrário. Vou viver a minha vida aqui. Vou fazer tudo que eu preciso, tudo para mim, tudo que eu necessito fazer, todas as minhas vontades, todos os meus prazeres, mas o reino de Deus nada. Só que naquele dia vai ter alguém que vai te recompensar. E ainda que as pessoas não reconheçam o teu trabalho, saiba de uma coisa, que Deus é justo e Deus vai te honrar diante de todos. Vai valer a pena você abrir mão de namorado, abrir mão da preguiça espiritual, abrir mão, às vezes, do teu achismo, do teu jeito, do teu caráter, da tua raiva, da tua ira, da tua forma de ser. Vai valer a pena, porque isso é evangelho. E Deus vai te recompensar em cada coisa que você fizer. A Bíblia fala que até num copo de água você vai ser recompensado. Então eu quero falar algo aqui. Muitas vezes eu já pensei em desistir. Você acha que eu não já pensei em desistir? Você acha que eu sempre estou forte? Aleluia, glória a Deus. Todo mundo pensa em desistir, gente. E assim como Satanás disse para Pedro,
E ele falou no ouvido de Jesus, porque era o diabo na vida dele, não era Pedro. Não, não precisa não. Eu já ouvi essas vozes. Várias vezes. Quantos sabem que a gente gravou um DVD, né? Um DVD, não um clipe? Quantos sabem, já viram? O clipe Ansiedade? Então, né? Graças a Deus a gente conseguiu concretizar um sonho de iniciar, porque agora está no início. Amém? Eu sei que Deus tem muito mais. Mas, você sabia que eu já abri mão do ministério de louvor, de cantar, para servir a Deus, para estar na frente de uma obra? E você sabia disso? Sabia de uma coisa? Que ninguém quer abrir mão disso para poder estar cuidando de pessoas. E muitas vezes o diabo falou no meu ouvido e disse, você está acabando com a tua voz. É célula, é reunião, é culto de celebração, é tadel, é discipulado. E essas pessoas nem querem te ouvir. Essas pessoas falam mal de você. Você está destruindo a tua garganta. Eu adquiri um nódulo na minha prega vocal. Você está acabando com a sua garganta. Você vai deixar de seguir o teu sonho para cuidar de pessoas que nem estão nem aí para a tua vida. Nem sabe se tu está bem, se tu comeu, se tu está doente, se tu não está, se tu está saudável, se tu não está. E o diabo falou isso no meu ouvido, querido. E muitas vezes eu pensei, é verdade. Veio essa voz na minha mente. Eu vou parar. Estou acabando com a minha voz. Eu poderia estar cantando aí, poderia estar fazendo o que Deus sempre me disse desde nova. Porque eu recebi muitas experiências e palavras proféticas em direção ao ministério de louvor. Mas muitas pessoas querem fazer o que é fácil. Eu decidi a parte mais difícil. Eu faço por isso, não é porque simplesmente eu estou sendo forçada. Eu faço porque eu entendi, é por amor. Não interessa se alguém vai gostar ou não vai gostar, né? Se as pessoas vão reconhecer ou não. Eu tenho uma coisa, eu estou fazendo isso para o Senhor. O evangelho não é fácil. Então, querido, olhe para a sua vida, né? E veja, será que você está trabalhando pelo reino como você deveria estar? Será que você está fazendo alguma coisa além? Porque às vezes nós recebemos alguns comandos para que nós possamos, de repente, trabalhar na igreja. Às vezes a gente acha demais. É uma exigência muito grande. Será que é uma exigência mesmo? Será que você poderia morrer como Jesus morreu? Ou será que você poderia morrer como os apóstolos morreram? Será que você conseguiria fazer isso? Como é que você deixa coisas pequenas te atrapalhar de servir a Deus? Como é que você só quer viver o evangelho da facilidade? O evangelho fácil. O evangelho genuíno é o evangelho da cruz. E eu pensei, não, Senhor, estou na frente de uma obra, eu não vou abrir mão. Ainda que as lutas venham, eu vou ficar. E eu vou fazer a tua vontade. E ainda que eu tenha muitos sonhos, Senhor, mas eu vou renunciar por amor a ti. Por quê? Eu decidi fazer o mais difícil. Mas essa é a porta estreita. É a porta que leva ao céu. Você quer ir para onde, irmão? Você quer entrar no céu? Você quer entrar no céu? Você quer viver uma vida com Cristo? Se você quer viver uma vida com Cristo, eu te apresento o evangelho da cruz. O evangelho da renúncia. Todos aqueles evangelhos que de repente você conheceu são mentirosos. O evangelho verdadeiro é o evangelho de renunciar às suas vontades. Quantos querem renunciar à sua vontade para servir ao Senhor nessa noite? Se coloque de pé.